Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Kedma da Tecerama aqui falando. E hoje eu vou ensinar para vocês a bolsa Maju, que é essa peça linda aqui, que é uma bolsa saco, tá vendo? Muito simples de confeccionar. E eu vou explicar para vocês também o esquema de montagem de confecção dessa bolsa. E o mais legal de tudo é que é gastando apenas um rolinho de fio premium de 500 gramas. Vamos lá, né? Nós vamos confeccionar juntas a base dessa bolsa. Em seguida, nós vamos subir confeccionando o corpinho da bolsa, que é todo esse corpo aqui numa trama só, tá vendo? E por fim, nós vamos fazer juntas o tassel e eu vou explicar também a aplicação aqui dos acessórios, fechamento, todos os detalhes para vocês, tá? Lembrando que quando eu confeccionei essa peça na cor abóbora e vocês gostaram tanto que agora nós vamos passar para vocês o tutorial completo de como fazer essa bolsa gastando bem pouquinho e uma bolsa super rápida de confecção. Então vamos lá! Nós vamos começar aqui com a lista de materiais. Todos os materiais que eu vou mostrar para vocês, vocês encontram na nossa loja, no nosso site, e o link tá aqui no box de descrição, tá bom? Começando aqui pelo fio. O fio que eu vou utilizar é um fio de malha premium da marca Meliar e é um fio 100% poliéster e a espessura dele é 35 milímetros. A cor que eu estou utilizando aqui é o nude, mas toda a cartela completa da Meliar vocês também encontram no nosso site, né? Além disso, materiais bases para a gente confeccionar, né, a peça, que são materiais de confecção, fita métrica, agulha, estou usando aqui a 7 milímetros para a confecção dessa peça, tesoura, as alças, nós vamos utilizar, eu trouxe aqui na verdade 2 modelos de alças para vocês, mas a alça original da peça é a alça Thalia, que é uma alça corrediça. É importante eu ressaltar que são correntes que não oxidam e não descascam, então tem uma durabilidade enorme. E eu trouxe aqui também a alça tiracolo, que é a Stella. A alça Thalia, diferente da Stella, ela é uma alça 2 em 1, que vocês podem utilizar como tiracolo, né, na peça, ou então uma alça de ombro. E a Stella é só tiracolo. Mas eu vou colocar ela no final da peça para vocês verem o resultado, né? E além disso, outros materiais bases que a gente vai precisar para a confecção é o terminal grande para fazer o tassel, uma argola, essa aqui é de 24 milímetros, que é a argola menor, onde a gente vai encaixar aqui o tassel, o enforcador metálico, eu escolhi tudo no dourado, né? E aí, o terminal, que são as ponteirinhas, a gente pode utilizar um dos 2 modelos. Eu trouxe aqui os 2 modelos para vocês conhecerem, né? Esse é o modelo cone e o de cá é esse mais cilíndrico, tá vendo, ó? Diferente, né? E aí vocês podem escolher lá no nosso site o que vocês gostarem mais. Além disso, nós vamos precisar também para confecção agulha de tapeçaria para fazer os arremates, a chave Allen para a gente apertar, né, o nosso terminal. A chave Allen também tem no nosso site. Aqui vem o parafusinho do terminal, tá? Que compõe o terminal, né? Marcador de ponto, se você não tiver tão familiarizado assim com o crochê, então o marcador de ponto ele vai te ajudar para marcar principalmente os pontos da base da peça. E uma gominha elástica de cabelo. Vocês vão entender lá no finalzinho para que serve essa gominha, tá? Então a gente vai precisar dela também. Eu tô aqui com essa corzinha mais transparente, né? Então vamos lá agora pro processo pra gente começar a nossa bolsa Maju. Nós começaremos a confecção da nossa bolsa Maju pela base. Como eu disse pra vocês, o esquema de montagem é como se ela fosse um cesto, né? Então, para fazer a nossa base redonda, nós trabalharemos aqui. Começaremos fazendo um anel mágico. Se você ainda não sabe o que é um anel mágico, eu vou deixar aqui no card os pontos principais do crochê para que você entenda e aprenda a fazer esse anel mágico, tá? Então, eu fiz aqui o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós colocaremos um total de 7 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora, nós faremos mais 6 pontos baixos. Então, eu já tenho aqui 7 pontos baixos dentro do meu anel mágico.
Agora a gente vai puxar para fechar esse anel, bem puxadinho aqui, ó. Aconselho vocês fazerem esses pontos iniciais mais soltinhos, tá? Porque eles tendem mesmo a serem mais tensionados, para que vocês possam, na próxima carreira, introduzir os pontos baixos centrados, né? De forma mais fácil, tá? O fechamento, nós faremos um fechamento invisível, que é introduzindo a agulha aqui, ó, nesse primeiro elo, que é aqui o ponto, né? É a formação do nosso ponto aqui de cima. Então, nós vamos introduzir aqui, tá vendo, ó? Atravessando assim a agulha e vamos trazer essa parte do fio aqui pra trás. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Esse elo vai continuar aqui, né? A gente vai introduzir, olha, a agulha no nosso primeiro ponto baixo. Vocês conseguem ver que tem um Vzinho aqui? Abre a peça de vocês para que facilite aí o entendimento e a visualização desse ponto. Então, nós temos aqui, ó, um Vzinho. Aqui também nós temos outro Vzinho e assim sucessivamente, né? Que são os nossos pontos baixos. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui no meio, de forma que ele vai sair aqui atrás, ó. Aqui atrás, nós temos essas duas perninhas aqui do ponto, né? Ó, então, a agulha, ela precisa sair bem aqui no meio. Então, nós vamos, ó, introduzir aqui no meio do Vzinho, de forma com que essa agulha atravesse aqui. Então, já atravessou aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai introduzir aqui, ó, esse elo do ponto na agulha. Vamos ajustar para que ele não fique folgado. E agora, o fio que tá vindo do rolo, nós vamos fazer uma laçada e trazer ele aqui pra frente. Certo? Feito isso, a gente vai fazer um ponto baixo, assim, tá vendo? Olha, como que ele já saiu facilmente, a gente já consegue visualizar esse ponto baixo aqui, né? Agora, nós faremos mais um ponto baixo, nesse mesmo espacinho, aqui no mesmo Vzinho da carreira de base. Ou seja, nós fizemos aqui um aumento, certo? Então, dois pontos juntos no mesmo ponto de base se chama aumento. Vou puxar aqui, ó, para que o meu círculo ele fique bem fechadinho, né? Então, no próximo Vzinho, que é esse aqui, nós faremos a mesma coisa. Nós vamos fazer um aumento para cada ponto da carreira de base. Ou seja, dois pontos no mesmo espacinho, tá? Eu vou fazer dessa forma por toda a extensão desse trabalho. Então, nesse próximo Vzinho que tá aqui, que é o nosso ponto baixo, eu vou fazer um aumento, que são dois pontos baixos centrados dentro do mesmo espacinho. Se você ainda não sabe o que é ponto baixo centrado, naquele card onde eu ensino aqui os pontos básicos, né, do crochê, eu explico também, tá? Mas ponto baixo centrado é um ponto baixo onde a gente inicia ele dentro do ponto baixo da carreira de base. Por exemplo, aqui no meio, né? Então, normalmente o ponto baixo a gente introduz aqui, ó, nessa alcinha. Mas o ponto baixo centrado dentro desse Vzinho, tá? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira, fazendo um aumento para cada ponto da carreira de base. E nós vamos ficar com um total de 14 pontos dentro dessa segunda carreira. É normal, quando você chega assim bem no finalzinho do seu círculo, aqui na segunda carreira, ele ir abrindo, tá vendo aqui, olha? Por isso que a gente não pode cortar esse fio ainda, tá? Porque a tendência é ele abrir mesmo, porque tá introduzindo mais pontos dentro desse espaço. Então, ele vai abrindo e a gente fecha ele. Daqui pra frente, dificilmente ele vai abrir, né? Aqui nós vamos fazer novamente o nosso fechamento invisível, onde eu vou introduzir a agulha aqui, ó, nesse espacinho aqui, varando ela aqui do lado de cá, tá vendo, ó? Pego essa alcinha, trago ela aqui pra trás e vou introduzir no meio de novo do meu Vzinho. Ó, o meu meio tá bem aqui, né? Então, eu vou introduzir aqui, de forma que ele vai sair aqui, ó, do lado de cá, atravessou, e a gente vai fazer esse fechamento invisível novamente. E vamos fazer um ponto baixo centrado. Nessa terceira carreira, nós vamos trabalhar de forma diferente. Se aqui nós colocamos um aumento,
para cada ponto da carreira de base, a gente vai começar a intercalar esses aumentos. Aqui eu coloquei 2 pontos juntos, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho, no próximo espacinho nós faremos um aumento, que são 2 pontos baixos centrados juntos, né? No próximo, um ponto baixo centrado sozinho e no próximo, um aumento. Nós vamos trabalhar assim, intercalando até o finalzinho para chegar aqui na finalização da nossa carreira. Então, olha, aqui eu já tenho um ponto baixo centrado sozinho e eu vou fazer aqui um aumento, que são 2 pontos baixos centrados, pegando no mesmo espacinho. No próximo, um ponto baixo centrado sozinho. E no próximo, um ponto baixo centrado duplo, né? 2 pontos no mesmo espacinho. E assim eu vou trabalhando a minha terceira carreira até chegar aqui no final, intercalando assim esses aumentos. E eu volto aqui pra gente fazer o fechamento invisível. Eu cheguei aqui, finalizando agora a minha terceira carreira, nós faremos novamente o fechamento invisível, ó. Introduzindo a agulha de trás pra frente, levando essa alcinha lá pra trás, tá? E agora aqui, onde tá o meu Vzinho, eu vou introduzir a agulha, ó, trouxe esse elinho, passei pela agulha ele, ajusto e faço aqui um ponto baixo centrado. Bom, nós chegamos aqui já, começamos a nossa quarta carreira. E agora eu preciso que você preste bastante atenção, porque da quarta carreira até chegar à sexta carreira, nós vamos trabalhar dessa mesma forma que nós fizemos a terceira, intercalando e colocando os nossos aumentos no local certo. Por quê? Porque se a gente não fizer dessa forma, colocar esses aumentos no local certo, o que pode acontecer é da sua base redonda não ficar redonda. Ela vai começar a criar umas quinas. Como que isso é possível, né? Vamos lá. Aqui onde tem esse ponto baixo centrado sozinho, vocês conseguem ver que aqui nós temos um Vzinho só, aqui nós temos 2 juntos. Como que eu identifico que eu tenho 2 juntos? Ó, eles estão saindo de um mesmo ponto de base. Tá vendo? Olha aqui, ele tá saindo os 2, né, do mesmo local. Então, onde tem um aumento, nós não podemos mais fazer aumentos em cima de aumentos. Nós faremos aumentos onde nós temos pontos baixos centrados sozinhos, para que não crie essa quina, tá? Na peça. Então, se aqui eu já tenho um ponto baixo sozinho, eu vou fazer um aumento aqui, né? Aonde tem um, eu vou colocar um aumento. Aonde tem 2 pontos juntos, que é o aumento, eu vou fazer um ponto baixo centrado para cada pontinho desse aumento. Aqui eu tenho um sozinho, então eu vou colocar 2. Aqui eu tenho 2 juntos, eu vou colocar um para cada, certo? E assim a gente vai começar a intercalar, ou seja, serão 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos, um aumento. Na próxima carreira vai ser diferente. Nós vamos fazer 3 pontos sozinhos, um aumento. E aí eu volto para mostrar para vocês também essa quarta carreira em diante, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui eu tenho um ponto sozinho, então eu já vou fazer logo um aumento. Aonde tem aqui, né, ó, um ponto sozinho. Então já tenho um aumento. Aqui eu tenho um aumento. Então eu vou fazer um ponto baixo centrado para cada ponto da carreira de base. Então eu já tenho 2 pontos aqui. Aonde eu tenho um ponto sozinho, faço um aumento. E a gente começa a intercalar assim, um aumento, 2 pontos baixos sozinhos. Pontos baixos centrados sozinhos, né? Um aumento, 2 pontos baixos centrados sozinhos, até finalizar a nossa quarta carreira. E eu volto aqui para mostrar para vocês. Eu estou aqui finalizando a minha quarta carreira. Vou finalizar aqui, ó, com o fechamento invisível, como eu ensinei para vocês. E nas próximas carreiras, nós temos mais 2 carreiras para confeccionar. Eu vou fazer a mesma coisa, distribuindo de forma assertiva esses aumentos, tá? Então, olha, eu vou introduzir no meu Vzinho, sair aqui atrás, fiz o fechamento invisível e faço um ponto baixo centrado. Aqui, de cara, a gente tem um aumento, então eu vou fazer um ponto para cada pontinho desse aqui, tá bom? Um ponto para cada ponto desse aumento, né? Na carreira anterior, nós trabalhamos 2 pontos sozinhos e um aumento.
Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos centrados sozinhos e um aumento, tá? Então, eu comecei aqui, já fiz um ponto baixo centrado sozinho. Vou fazer aqui mais um. E o meu terceiro. Então, eu já tenho 3 pontos baixos centrados sozinhos. No próximo, eu faço um aumento. Certo? E agora eu vou seguir da mesma forma. 3 pontos baixos centrados sozinhos. Um para cada ponto da carreira de base. E um aumento. E assim eu vou repetir essa sequência por toda a extensão da carreira até chegar aqui. Lembrando que quando chegar aqui, a gente tem que finalizar com um aumento, já que nós fizemos aqui os 3 primeiros sozinhos, né? E na última carreira, que é a nossa sexta carreira, nós vamos trabalhar diferente, tá? Nós vamos trabalhar 4 pontos sozinhos e faremos um aumento. Então, eu vou terminar a minha carreira e eu volto para mostrar para vocês a nossa última carreira da base da Bolsa Maju. Já estou finalizando a minha penúltima carreira, minha 5ª carreira. Faço a mesma coisa, sempre fechamento invisível dessa forma, para a base, tá? Para a subida, depois eu vou explicar para vocês um outro tipo de fechamento invisível que eu prefiro para fazer subidas, né? Então, olha, vamos ver comigo aqui. Nós fizemos aqui, né, na carreira anterior, que é essa 5ª carreira, 3 pontos baixos centrados sozinhos e um aumento. Então, agora nós vamos fazer diferente, 4 sozinhos e um aumento. Só que vocês lembram que eu falei com vocês pra gente distribuir de forma assertiva esses aumentos, para que não fique um aumento muito próximo um do outro e nem em cima do outro, né? Então, o que nós vamos fazer? Olha, se eu tenho aqui 3 pontos de separação entre esses aumentos, ó, tem um aumento aqui, 3 pontos, um aumento, né? Nós vamos tentar colocar sempre os aumentos, né, distribuindo ele entre esses pontos sozinhos, para que realmente vá se formando a nossa base mais redonda. Então, ela fica um redondo mais certinho, sem quinas, tá bom? Então, se eu tenho 3 sozinhos, eu vou colocar o aumento agora aqui, ó, nesse do meio, tá? Né? Nesse pontinho aqui do meio, tá bom? E aí, nós vamos distribuir mais 4 pontos baixos centrados, né, sozinhos. Então, vamos lá, ó. Fechamento invisível. Entrei no meu ponto baixo centrado, no meio dele. E, ó, alcinha na agulha, ajustei e trago o fio do novelo aqui pra frente. Então, ó, vou fazer aqui um ponto baixo centrado, que é o primeiro da nossa contagem aqui de 3, né? No próximo, que é o pontinho do meio, aonde eu vou distribuir o meu aumento, tá? Então, eu vou fazer aqui um aumento. Certo? Por que eu faço isso? Porque se eu começasse fazendo aqui, né, um aumento bem aqui, ia ficar muito próximo desse. Daria certo? Daria, mas a curva não ficaria tão perfeitinha, tá? E se eu começasse trabalhando aqui um ponto baixo centrado sozinho, aqui também, aqui também, aqui também, eu teria que fazer um aumento bem em cima desse ponto de aumento. Então, também não daria certo. Então, a gente tem que ter atenção na hora de fazer essa contagem e distribuir de forma mais assertiva esses aumentos, tá bom? Então, eu já tenho aqui um aumento. A partir de agora, eu vou fazer 4 pontos baixos centrados sozinhos. Um para cada ponto da carreira de base, ok? Então, eu já tenho aqui 3, 4. Fiz o meu quarto, aí caiu bem em cima para fazer o aumento, naquele ponto do meio, onde tem 3 sozinhos. Então, olha, eu vou fazer um aumento aqui também. E assim, ele vai ficar bem certinho. Então, eu fiz aqui um aumento. E agora, 4 pontos baixos centrados, um para cada ponto da carreira de base. E em seguida, um aumento. Então, olha, a gente vai ajeitando a nossa peça para que ela fique bem certinha, tá vendo? E agora nós vamos trabalhar dessa mesma forma até chegar aqui no final, aonde a gente vai começar em seguida a subir a nossa Bolsa Maju. Eu já estou aqui finalizando a minha última carreira da nossa base
O que a gente vai fazer? O fechamento invisível, né? Só que nós não vamos trazer esse fio aqui pra frente, tá? Nós vamos deixar ele assim, ó, do jeito que eu coloquei aqui, atravessado, tá? Agora a gente já pode cortar esse fiozinho, certo? Nós vamos começar a subida. Mas antes de começar a subida, eu vou medir aqui com vocês. Olha, eu fiquei aqui com aproximadamente uns 17 centímetros de diâmetro da nossa base, tá bom? Então, pode ser que a sua peça ela tenha uma alteração por conta da tensão e o tamanho dos seus pontos também, certo? E também, é claro, a agulha influencia muito, tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos começar a subida da nossa bolsa, né? Para subir a bolsa, nós vamos trabalhar dessa forma, tá vendo, ó? Ajeita aí os seus pontinhos para que essa parte aqui, né, fique bem retinha. Por isso é muito importante você trabalhar em um local que tenha superfície plana, tá? Bom, lembra que eu falei com vocês que na subida nós faremos um fechamento diferente? Mas nós ainda vamos fazer esse fechamento invisível dessa forma, porém, nós vamos trabalhar não mais com esses pontos baixos que estão aqui, tá bom? Nós já vamos começar a produzir os nossos pontos baixos para subir essa peça, né? Então, olha, eu vou introduzir a minha agulha, tá vendo essa laçadinha, né? Que nós demos aqui, olha, ela tem duas perninhas, então você vai introduzir aqui, ó, bem no meio, tá? Abre assim o seu pontinho, ó, tá vendo? Olha, aqui no meio. Introduzir no meio, a agulha vai ficar aqui, tá? Agora, essa laçadinha, você já faz o ajuste dela e você vai introduzir a agulha aqui nela, ó. Vai ficar dessa forma, né? E ajustou, certo? Vai ficar assim. Você vai trazer o fio que tá vindo do novelo, ó. E você vai fazer um ponto baixo, subindo, tá? Ó, daqui pra frente nós vamos trabalhar assim. Então, olha só como que ficou. Um ponto baixo aqui. Por que eu peguei só no meio aqui dessa alcinha? Porque essa alcinha do ponto, que é a parte de baixo do nosso ponto, né? Aqui a alcinha, ela precisa ficar aparente nessa peça, tá bom? Então, a gente vai trabalhar somente pegando nessa alcinha aqui de cima, ó. Introduzindo a agulha aqui e fazendo o nosso ponto baixo com base nisso, tá? Então, sempre essa alcinha aqui de cima daqui pra frente, né? Nessa carreira. Então, olha, eu vou subir aqui, vou fazer dessa forma, vou ficar assim, para que vocês consigam ver e direcionar o ponto baixo já para subida, tá? Ó, introduzi aqui a minha agulha, tá vendo, olha, nessa alcinha. Vocês vão pegar nessa alcinha que tá aqui também, para esses próximos pontos. Nós temos a alcinha de cima do ponto, mais a alcinha de trás do ponto, que é essa aqui. Então, a gente vai introduzir, olha, a agulha aqui, pegando a alcinha de cima, mais a de trás. Por que eu vou fazer isso? Para que esses pontos eles fiquem mais firmes na base e assim a gente consiga subir a base mais retinha, tá bom? Então, olha, trouxe o fio e vou fazer um ponto baixo. A mesma coisa, eu vou começar a repetir aí para todos os pontos, ó. Introduzir aqui nessa alcinha, tá vendo? Olha, eu peguei bem no meio, na alcinha de trás e trago finalmente, faço um ponto baixo, certo? A mesma coisa, introduzi aqui no meio, pegando a alcinha de cima, a alcinha de trás e um ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim por toda a extensão da carreira, ó, pegando bem aqui no meio, vendo? Se você colocar a sua agulha bem no meio mesmo do ponto, ele já vai, ó, automaticamente, ó, varar aqui, tá bom? Do lado de lá. Ele vai atravessar e assim a gente começa a fazer aí a nossa primeira carreira de pontos baixos. Então, eu vou trabalhar a primeira carreira toda assim, tá vendo, ó? E eu volto aqui para mostrar para vocês a finalização dessa primeira carreira para a gente seguir as próximas. Eu cheguei aqui no final da minha primeira carreira de pontos baixos. Ó, uma dica para vocês: ajustem aí os pontos para que fique certinho, porque
isso é crochê, né? É bem maleável, então ele vai para a direção aonde você conduzir, tá bom? Então, olha, para fazer o fechamento aqui, nós vamos fazer um pouquinho diferente daquele fechamento que nós fizemos na base, tá? Porque esse fechamento ele fica ainda menos aparente, principalmente na frente e também no verso da peça, né? Que aqui é ao avesso, tá bom? Então, olha, eu vou introduzir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, que é essa primeira perninha que tá aqui. Quando eu falei pra vocês utilizarem o marcador, é se você tiver essa necessidade, tá? Essa dificuldade de identificar, né? Então, o meu primeiro pontinho tá aqui, ó, ponto baixo e a parte de cima desse ponto, tá bom? Introduzi a minha agulha aqui, tá vendo? De trás pra frente. Essa alcinha eu vou levar lá pra trás também. Só que diferente daquele outro fechamento, eu vou já ajustar essa alcinha, ó. Deixar ela bem curtinha, tá vendo? Olha, bem curtinha aqui, né? Vou introduzir a minha agulha no meio do meu ponto baixo e não vou trazer essa perninha ainda pra cá, tá? Pra agulha. O fio que tá vindo do novelo, eu vou trazer ele aqui pra frente, olha. Como se eu já estivesse fazendo o meu ponto baixo centrado, né? E realmente eu vou fazer esse ponto baixo centrado, olha. Eu vou pegar essa perninha agora, vou colocá-la aqui na agulha e vou fechar, tá? Ou seja, eu fechei, fiz o meu ponto baixo com esse acabamento aqui atrás, tá bom? E a partir de agora, nós vamos fazer bem diferente, né? Nós vamos começar a fazer a trama mesmo da bolsa Maju, começando aqui com o meu ponto baixo centrado. Uma informação muito importante é que para que essa trama ela fique certinha, o número de pontos aqui da sua base precisa terminar em par, certo? Que nós vamos começar a intercalar o modelo do ponto baixo, tá? Então, se aqui eu fiz um ponto baixo centrado, no próximo ponto baixo, que é esse aqui, né? Eu não vou fazer ele ponto baixo centrado pegando aqui em cima. Eu vou fazer ele aqui, ó, introduzindo a minha agulha no meio da cabecinha do ponto, né? Dessa parte de cima do nosso ponto. Então, vamos lá, ó. Aqui eu fiz o meu ponto baixo centrado. Então, aqui no meio, ó, vendo aqui a cabecinha do ponto, eu vou introduzir a agulha aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo centrado. No próximo, aqui do mesmo jeito, ó, vou introduzir a minha agulha aqui no meio do ponto, da cabecinha do ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo centrado. E no próximo, no meio, tá vendo? Ó, introduzi bem aqui no meio. E vou fazer um ponto baixo. Nós vamos intercalar assim, dessa forma, tá vendo? Olha, um ponto baixo centrado, um pegando a parte de cima da alcinha bem no meio dela, tá? Do ponto, que é essa alcinha aqui de trás. Um ponto baixo centrado e o outro ponto baixo pegando na alcinha. Então, nós vamos intercalar dessa forma até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer o fechamento invisível novamente juntas e eu vou mostrar pra vocês que deu certinho aqui a intercalação. Então, se eu comecei com um ponto baixo, esse último aqui precisa ficar com a alcinha, que é essa partezinha aqui, aparente, para que a peça siga trabalhando, né, essa conformação da trama, tá bom? Eu já volto para mostrar para vocês o resultado final da nossa segunda carreira. Minha segunda carreirinha já está praticamente pronta. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que vai ficando, tá vendo? Olha, intercalando certinho o ponto, para que uma parte fique aparente essa alcinha e a outra não, né? Aqui eu já estou finalizando. Lembra que eu falei com vocês que precisa encontrar, né? Aqui a intercalação ela precisa ser certinha e precisa encontrar. Então, isso aqui eu comecei com um ponto baixo. Essa parte vai ser com a alcinha aparente, tá bom? Nós vamos fazer agora o fechamento invisível, pegando de trás para frente nesse primeiro elo. Essa alcinha nós vamos levar lá para trás. Ajusta, tá vendo? Ó, para ficar no mesmo tamanho dos outros. E aqui também, eu já vou ajustar o ponto para essa alcinha não ficar tão larga assim. Deixa ela mais justinha, tá bom? Ok. Agora, aonde tem o ponto baixo centrado, a gente vai manter essa sequência fazendo o ponto baixo centrado. Aonde tem o ponto com essa alça da base aparente, nós vamos manter ela com a alça da base aparente.
Nós vamos trabalhar dessa forma até a gente completar um total aqui de 12 carreiras, perdão, de 13 carreiras com essa basezinha aparente, tá? Ou seja, eu já tenho uma, então eu preciso trabalhar mais 12, tá bom? Então, olha, vamos lá, né? Se eu tenho o ponto baixo centrado aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio, saindo, ó, no meio das duas perninhas. Vou trazer o meu fio, que tá vindo do novelo aqui pra frente, dei a altura do ponto baixo. A alcinha, ó, tá quase se perdendo aqui, a gente puxa ela, introduz na agulha, assim, e a gente fecha o ponto baixo, ok? Fechamos aqui mais um ponto baixo, né? Aqui é onde tá aparente, então eu vou pegar de novo, olha, aqui é a minha alcinha do meio, no meio dessa alcinha mesmo, tá? Varando aqui atrás, ó. Viu? E eu vou fazer um ponto baixo. Aqui é um ponto baixo centrado, vou manter ponto baixo centrado. Aonde é a alcinha aparente, eu vou manter a alcinha aparente. E assim eu vou trabalhando por toda a extensão da carreira, certo? Como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar um total de 12 carreiras assim, tá? Então, se nós já tô começando aqui, né, a minha segunda carreira com os elinhos aparentes, então a gente tem que ficar com um total de 13, tá bom? Então, eu vou fazer agora o meu trabalho, vou seguir trabalhando dessa forma, a mesma coisa que nós fizemos na primeira carreira, e eu tô fazendo aqui na segunda, nós vamos repetir até atingir um total de 13 carreiras, tá? E eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado, como que vai ficar pra gente já quase que finalizar essa bolsa que é tão simples de confecção e rápida. Nós já estamos aqui no finalzinho, tá já quase acabando a nossa bolsa Maju. Ó, a trama como que fica, olha o tanto que ela fica bonita e é simples, né? Eu já completei aqui 13 carreiras da trama da bolsa, tá? Então, nós fizemos aqui uma carreira de pontos baixos e daqui em diante, da segunda em diante, é que a gente conta 13 carreiras, totalizando aqui 14 carreiras para essa trama, né? E deixa eu só mostrar para vocês uma coisa bem legal. Olha só como que o verso, tá vendo? Olha como que o acabamento aqui com aquele fechamento invisível que eu mostrei para vocês fica, olha só, imperceptível. Fica levemente marcadinho assim, né? Os pontinhos, mas no geral fica ótimo, não fica aquele traçado do fechamento, tá? Como eu falei com vocês, é como se fosse um cesto grande, né? Depois a gente vai fechar essa bolsa. Agora nós vamos fazer a última carreira da bolsa, que é a carreira onde nós vamos trabalhar pontos baixos, porém nós vamos pegar essa alcinha de trás para todos os pontos, tá? Então, olha só, vou fazer aqui o meu fechamento. Esse fechamento, nós não vamos fazer igual o que nós fizemos aqui, tá? Nós vamos fazer ele assim, ó, fechamento igual a gente fez da base. Peguei aqui, olha, minha alcinha de trás, né, que é a parte de cima do elinho, ó, introduzi bem no meio, tá vendo? E vou trazer aqui, ajustei, bem ajustado, e vou fazer um ponto baixo aqui, certo? E agora eu vou também trabalhar um ponto baixo pegando nessa alcinha de trás, ó, bem no meio, só que varando do lado de cá, olha, tá vendo? Pegando essa alcinha aqui de trás, tá? Que é essa aqui, ó, né? Pra que o ponto ele fique bem firme. Ó, alonguei, fechei, fiz um ponto baixo, sempre aqui no meio. Eu vou fazer dessa forma para toda a extensão da minha carreira, até eu chegar aqui no final, pra gente fazer o arremate juntas, tá? Olha só como que ele vai ficando aparente, tá vendo? Ó, esse traçadinho aqui, que é a última carreira da nossa bolsa Maju. Eu vou terminar essa carreira e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês a finalização dela, tá bom? Carreira finalizada, e agora a gente vai fazer o fechamento final, que é um fechamento invisível também. A gente vai soltar aqui uma quantidade de fio, eu vou cortar, a gente vai puxar, ó, esse fio todo, tá vendo assim? E agora, com o auxílio da agulha de tapeçaria, a gente vai fazer esse fechamento invisível.
que vai ser esse fechamento invisível? Ó, para completar, a gente precisa fazer um elozinho aqui, né? Então, olha, eu vou introduzir a minha agulha de tapeçaria de trás para frente aqui no nosso primeiro elo, tá? Então, eu já comecei a formar, tá vendo? Esse elozinho, ele vai formar e vai fechar aqui, olha, certo? Então, para fechar aqui, eu vou introduzir aqui no meio, aqui, ó, de forma com que essa agulha, ela vai varar do lado de cá, tá bom? Bem aqui no meio. Prontinho. E vai ficar assim, esse fechamento, tá vendo? Seguindo aqui a ideiazinha do elo para todos os pontos, né? A parte de cima desse ponto. E agora o segredo aqui é a gente escondendo, ó. Esconder esse fio por todo o nosso trabalho aqui. E no final a gente arrematar ele. Eu vou esconder esse fiozinho. E eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou o resultado. Escondendo entre a trama mesmo. Depois, se vocês quiserem, eu normalmente faço isso, eu uso uma colinha de tecido, que é a cola pano, porque ela é uma cola que não fica dura no tecido, para colar a pontinha desse fio, tá vendo? Olha só como que ele vai escondendo, né? Aí no final a gente cola aqui com a colinha de tecido, certo? Então eu já vou finalizar e a gente volta aqui para a última parte, né? Que é a parte de fechamento aqui da bolsa, da nossa bolsa Maju. Peça finalizada, ó, medida aqui para vocês terem como referência, tá? Aproximadamente 19 centímetros de altura do corpo da nossa bolsa, né? Agora, vocês vão separar aí, em média, de 65 centímetros aproximadamente, pode ser um pouco menor, pra gente fazer o fechamento da bolsa. Que como ela é uma bolsa saco, né? A gente precisa fazer esse fechamento aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui com vocês? Não tem uma contagem exata de pontos, porque como 42 pontos aqui na nossa base, né? A gente não vai conseguir dividir tão perfeitamente. Porém, o que eu aconselho vocês é que no lugar onde está a nossa emenda, tá vendo aqui? A gente consiga esconder, né? Deixando a parte de trás da bolsa, tá bom? Então, olha, aqui é a minha emenda, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui, olha, assim, tá vendo, ó? Pra vocês terem uma referência aí. Olha, e ela vai ficar assim, ó, certo? Então, você até pode já dobrar o de vocês, aí a bolsinha Maju de vocês, pra vocês terem essa referência, ó. Tá vendo? Essa aqui é as costas da minha bolsa e essa aqui é a frente da minha bolsa, né? Eu venho aqui agora com o fiozinho, olha, e vou passar aqui nos pontos, porque esse fiozinho ele vai atravessar dessa forma, ó, daqui pra cá, daqui pra cá, vai passar aqui por dentro, por fora, por dentro, por fora e por dentro. E eles dois vão sair aqui pra gente fazer o fechamento com o enforcador metálico, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui no meio do pontinho, tá vendo? Entre um ponto e outro, eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou sair do lado de cá também. Deixa aqui um espacinho de fio e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Por dentro, tá vendo, ó? Por fora. Ó, a gente já deu aqui uma fechadinha, né, na bolsa. Vocês podem redimensionar da forma que vocês acharem que fique melhor aí na peça, tá bom? Eu vou virar aqui, olha, o meu fiozinho, para que o rolotê ele fique sempre para baixo. Pronto, tudo virado, né? Sobrou aqui uma quantidade bem boa, bem considerável. Então, eu vou ajustar aqui mais um pouquinho para sobrar do lado de cá também. Pronto, ó. Uma partezinha bem grande, né?
Uma bolsa super tranquila de confecção, vocês percebem? E agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai passar primeiro o enforcador metálico para depois as ponteiras, tá? Então, eu já vou pegar aqui o meu enforcador e vou posicionar aqui junto com vocês. O enforcador tem várias formas de você aplicar, mas eu vou aplicar de uma forma bem fácil, tá? Ó, introduzir aqui o fiozinho de um lado e do outro. Se vocês quiserem dar um nozinho aqui primeiro e depois o nozinho na ponta, pode também. Ó, já coloquei ele aqui. E agora, gente, é muito simples, ó. Eu ajusto a bolsa para que ela fique bem fechadinha e dou o meu nozinho. Eu gosto de deixar esse nozinho mais frouxinho, igual tá aqui, olha, para que o enforcador fique aparente, tá vendo? Fica bem mais bonito, né? E por fim, eu vou usar aqui a minha agulha de tapeçaria para colocar as ponteiras. Ó, vou usar essa ponteirinha aqui, mas vocês também têm a opção de usar a ponteira cone que eu mostrei no início do vídeo. Ok. Passei, tá vendo? Ó, a agulha de tapeçaria. E prontinho. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai só posicionar. Eu, aqui no finalzinho, ó, eu gosto de fazer assim com o fio, para que o rolotê fique bem formadinho dentro dessa ponteira, tá? Só esticado. Uma informação muito importante é que o fio de malha meliá, ele já vem com o rolotê formado, tá vendo? A gente não precisa ficar esticando para formar rolotê. Nesse caso aqui, eu só fiz isso mesmo para que ele ficasse mais certinho, né? E por fim, ó, a gente vai medir aqui, se você quer o ajuste, né, do seu fiozinho maior, por exemplo, aqui, um maior, outro menor, para dar uma diferença, ou então os dois iguais, isso aí você que vai decidir, tá? Eu vou deixar maiorzinho assim, porque eu quero que eles fiquem iguais. E a gente vai dar um nozinho na ponta desse fio, ó, subir um pouquinho a minha peça. Vou dar um nozinho mais frouxo, só pra eu posicionar mesmo, tá vendo, ó? Aqui, ó, se for esse tamanho que eu quero, é isso aí. E a gente vai firmar esse nozinho, ó, bem forte mesmo, tá vendo, ó? Bem pequenininho, pra que ele se encaixe aqui dentro da ponteira, ó. E pronto, ele não vai aparecer nesse tipo de ponteira, tá? E agora a gente vai cortar. A gente vai cortar essa parte, né? Ó, tá aqui dentro, tudo certinho. Mesma coisa do lado de cá. Vou medir. Quero que elas fiquem assim. Nozinho frouxo. Ó, bem próximo. Deixa eu só descer ele um pouquinho mais. Tá vendo, ó? E a gente vai fazer aquela forçazinha pra deixar o nozinho bem preso. E prontinho, gente. Nossa bolsa Maju tá praticamente pronta, né? Vocês podem ir ajustando aí pra que ela fique bem certinha. Olha só como é que ela ficou super gracinha. Uma bolsa que não precisa de botão imantado. Eu corro dos botões imantados. Aquele fechinho imantado que eu não gosto de costurar. Mas enfim, vamos lá. Próxima etapa agora é a gente fazer o tassel. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse tassel, tá bom? Vamos lá. Bom, a parte do tassel, olha só o tanto de fiozinho que sobrou ainda, tá vendo? Sobrou bastante fio da bolsa, ou seja, esse fio tem um rendimento maravilhoso. E olha que a gente fez a base, né? Mas pro tassel, a gente vai precisar, né, aqui do fio, os materiais que eu mostrei pra vocês bem no início, inclusive essa gominha, que eu acredito que vocês ficaram curiosos aí pra saber o que eu ia arrumar com essa gominha, né? Vai ajudar a gente no tassel, tá? Mas a gente vai precisar de um instrumento super importante, que é um livro. Vocês podem utilizar um livro, um caderno, uma agenda, tanto faz, tá? Desde que não seja muito grande aqui o comprimento, para depois você fazer o ajuste, né, do tamanho do seu tassel, tá bom? Então a gente vai começar aqui enrolando o fio
no livro. E essa partezinha aqui, olha, do tassel, tá vendo? Do fio, né? O rolotê do fio, ele tem que ficar pra cima, tá vendo? Aqui na nossa frente. Por quê? A gente vai virar depois o tassel e aí o fio, essa parte mais bonitinha, vai ficar mais aparente aqui, né? Então eu vou começar aqui, olha, dando 9 voltas dessa forma aqui no livro. 9 voltas completas, tá? Aqui 9 voltas completas, eu vou cortar o meu fio. E uma dica é, não estiquem o fio na hora de fazer essas voltas para que ele não fique repuxando. Além disso, eu vou precisar aqui de mais um pedacinho de fio para amarrar. A gente vai passar o fiozinho aqui e eu vou amarrar ele aqui em cima, ó. Bem aqui em cima mesmo, que é onde vai ser a formação da cabecinha do tassel. E eu vou dar 2 nozinhos, que é aquele nozinho duplo, bem reforçado. A gente já pode cortar aqui. E aqui, olha, o que vocês podem fazer? Vocês podem passar a tesoura de uma vez aqui, ou então tirar, né, os fios daqui e cortar. Eu vou tirar porque eu não tenho espaçamento suficiente, ó, para manobrar a tesoura aqui nesse fio, no livro, né, e também corro o risco de cortar o meu livro. E eu não quero isso. Então, olha, eu tirei aqui. Tá vendo, ó? Medi aqui no meio e agora eu vou cortar. Certo? Quando eu falei com vocês que a gente ia virar, ó, porque ele vai ficar assim. A gente vai virar ele aqui, tá bom? Vamos medir aqui mais ou menos, né? Organizar. Vamos medir aqui mais ou menos. E agora é que entra a nossa gominha. Vou pegar ela aqui, ó. A nossa gominha, ela entra em cena aqui, ó, pra prender a cabecinha desse tassel, já que nós vamos utilizar o terminal, né? Então, ó, pra prender, deixa assim um espacinho bem pequenininho, tá vendo? Por quê? Pra que ela não fique aparente no terminal grande, tá? Normalmente a gente normalmente faz o quê? A gente passa o fio aqui, nem enrola e tudo mais. Mas nesse caso que nós não vamos utilizar dessa forma, a gente vai utilizar o terminal grande, então vai ficar assim, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Tassel aqui na mão, terminal também. A gente vai medir, tá vendo que aqui é o meio do nosso tassel? Então esse buraquinho aqui do terminal, ele também vai ficar aqui nesse meio, tá? Então a gente vai, ó, ajustar aqui o tassel, bem ajustado. A linha aí, pra ele ficar bem bonitinho assim, olha, tá vendo? Os fios pra frente. E aqui, ó, vamos ajustar ele aqui até fazer com que ele se encaixe totalmente, tá? Se vocês desejarem, vocês também podem usar uma colinha no fundo, né? Pra não correr o risco aí de soltar. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer dessa forma. Ó, com a pontinha da agulha, da tesoura, a gente já encaixa o restante, pra ele ficar bem encaixadinho. Ok, já tá aqui, né? Depois a gente vai só cortar aqui no tamanho que desejar. E chegou a hora desse parafusinho aqui, olha, que vai junto com o seu terminal grande, tá? Ó, gente, deixa eu tirar esse livro daqui. A gente, ó, encaixou aqui já de uma vez, tá vendo? Tá encaixado. Eu vou enroscando ele, só pra começar mesmo a ele entrar. E agora, com o auxílio da chave Allen, ele tem um buraquinho bem aqui. A gente só vai enroscando aqui até esse parafuso ele entrar por completo no tassel, ele atravessar e a pontinha dele sumir. A pontinha dele precisa sumir, tá? Ó, certinho, tá vendo? Prontinho, ó. Não tá aparente, certo? E, por fim, a gente vai colocar a nossa argola pra depois afixar isso na nossa peça, né? Na nossa bolsa. E ficou assim o nosso tassel. Eu vou cortar aqui no tamanho que eu desejo,
Vou ajustar aqui o tamanho e eu volto para mostrar para vocês o resultado final, já com a bolsa pronta. Prontinho, gente, olha só o resultado, que linda que ela ficou, tá? Céu no lugar, tudo no seu devido lugar. E eu coloquei nessa bolsa a alça Stella, que é essa alça no dourado. E nós temos ela no dourado no nosso site e também no ônix. Então, olha só como que ela ficou bem bonita, tá vendo? Olha, esse modelo aqui para usar como tira-colo, mas eu também, nós já tínhamos essa aqui, que foi a nossa primeira versão, eu coloquei nessa a alça Thalia. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, vendo? Essa aqui é a primeira versão dela, no abóbora a cor, tá? E a alça Thalia, ela é uma alça diferente da alça Stella, porque ela é uma alça dupla, de corrente dupla assim, corrediça, onde vocês podem usar ela tanto como alça de ombro, né, assim, também como tira-colo, tá? Assim, olha. Tá vendo? Olha. Então, ela é corrediça, né? Diferente da alça Stella. Enfim, esse é o resultado final da nossa peça. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, desse tutorial, né? Bem rapidinho, de uma peça também com confecção mais rápida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal para você não perder todos os conteúdos que nós teremos bem breve por aqui. E já deixa aqui o seu comentário, me contando o que você achou dessa receita, se você gostou, que eu vou ficar muito feliz de saber. No mais é isso, eu espero vocês no nosso próximo tutorial e até breve!